Abraão olha para a areia do mar. Abraão olha para a areia do mar. Conta para mim quantas tem. Mas Senhor, não tem condição. São incontáveis. Veja o Senhor do lado de Abraão e disse assim: olha, assim como é as estrelas do céu, as areias do mar, essa será a tua descendência. Essa será a tua descendência. Aí Deus promete um filho a Abraão, só que Sara é estéril. Mas Deus não está limitado em coisas humanas. Deus, o milagre de Deus, ele não está limitado no tamanho do teu problema, não está limitado. Não se preocupe que o teu problema pode ser tamanho ou maior do que o gigante Golias. Se Deus levantar um Davi para atacar em uma pedra, vai cair sim, em nome de Jesus. E com os anos se passa, nasce Isaac. Sara dá a luz a Isaac. Isaac aos 8 dias, ao 8º dia circuncidado, como mandava a lei, como era de costume. E depois que Isaac vem crescendo, o coração do pai se afeiçoa, se apega ao filho. E eu tento conjecturar, tento ver Isaac já na sua velhice, brincando, ou Abraão na sua velhice, brincando com Isaac, compartilhando os momentos bons. E talvez ali naquele momento de alegria, brincando com Isaac, o Senhor desce a Abraão e diz: olha, Abraão, eu tenho algo para te dizer nessa tarde, nessa noite. Eu quero Isaac. Sacrifica Isaac. Aleluia! Escute, Abraão não entende o que Deus está pedindo. Na primeira instância, Abraão não entende porque a descendência seria como as estrelas do céu e como a areia do mar. E agora o único herdeiro Deus está pedindo. Mas mesmo assim, pela madrugada, ele não questionou a Deus e seguiu ao monte para sacrificar. E a Bíblia diz que foram 3 dias caminhando com os seus servos. E os seus servos perguntavam a Isaac: ei, Isaac, cadê o cordeiro? Não se preocupe, Deus provê. Ei, Isaac, aonde está o cordeiro? Ei, Abraão, onde está o cordeiro? Não se preocupe, Deus proverá. E quando chega no pé do monte, ei, isso é forte o que eu vou te dizer nessa noite aqui. Abraão diz para os seus servos assim: ficai aqui, enquanto eu vou adorar a Deus. Ficai aqui, enquanto eu vou adorar a Deus, e já já eu volto. Entenda, Deus tinha pedido Isaac. E a história nos conta que para haver um sacrifício, o homem teria que pegar a sua daga, amarrar o animal que ia ser sacrificado nos pés e nas mãos, colocar de peito para o céu, preparar o holocausto, preparar o altar, olhar dentro dos olhos do animal e sacrificar o animal. E agora Abraão disse que vai adorar ao Senhor e que já já está voltando. O que eu quero te dizer nessa noite, meu amado: adore o Senhor. Adore o Senhor, porque Deus, ele não está limitado no problema que você está passando. Adore o Senhor. Os verdadeiros adoradores, a gente se conhece dessa maneira. Está tendo para vestir, eu estou adorando. Se não tem para vestir, eu adoro do mesmo jeito. Se está tendo para comer, eu estou adorando. Se não tem para comer, eu continuo adorando do mesmo jeito. Então aonde está os verdadeiros adoradores que adoram a Ele acima de qualquer circunstância? Levanta a tua mão e dê um brado de vitória ao Senhor. Amados, a palavra que temos lido neste lugar, o tema que nos foi proposto a estar ministrando nessa noite, é um tema propício aos dias que estamos vivendo. Deus convida o homem para a salvação. Deus chama o homem a se achegar mais a Ele. É um tema propício para os dias que estamos vivendo, porque hoje, em os últimos dias que estamos vivendo, se cumpre a palavra do Senhor, quando a mesma diz que nos últimos dias os homens, eles virariam amantes de si mesmos, mais amigos do mundo do que propriamente amigos de Deus. Hoje vivemos em dias como viveu Noé, em que o povo casavam-se e davam-se em casamento. Não estão mais preocupados com a salvação, não estão mais preocupados com a volta de Jesus, não estão mais preocupados se Jesus vai voltar, e muitos ainda têm a audácia de dizer assim: desde quando eu nasci eu ouço alguém dizer que Jesus voltará, desde quando eu nasci eu ouço alguém dizer que Jesus está
está próximo. E hoje eu já estou numa idade avançada e até hoje Jesus ainda não voltou. E ainda faz uma retrospectiva de sua vida e diz: já imaginou se eu tivesse perdido todo esse tempo, a minha juventude, a minha adolescência, perdido a minha maturidade na igreja, talvez orando, adorando a esse Deus que vocês dizem que vai voltar. Hoje eu já estaria velho e não teria aproveitado nada, não teria feito nada. Aí está enganado o homem, porque em Marcos capítulo 8, versículo 36 diz assim: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta o homem granjear grandes riquezas, granjear grandes famas, levar o seu nome ao mais alto estado da fama, ao mais alto estado do conhecimento, e não perder a sua alma, e nos finais dos dias perder a sua alma? Porque a minha Bíblia diz que depois da morte segue-se ao juízo, depois da morte segue-se ao juízo. Até aqui, quando você está em vida, que você tem esse fôlego de vida para adorar e bendizer o nome do Senhor, você pode ter alguém, você tem alguém que prega a você, você tem alguém que fala que Jesus salva, você tem alguém que fala que Jesus liberta, você tem alguém que fala que Jesus cura, você tem alguém que fala que Jesus morreu na cruz para te dar direito à vida eterna. Mas deixa eu te trazer um lembrete nessa noite. A partir do momento que se esvair esse fôlego de vida, a partir do momento em que você deitar em um caixão, que o espírito e a alma for retirados do seu corpo, e que essa matéria que foi feita do barro, e ao barro voltará, descer a 7 palmos. Ei, não tem mais Ave Maria, não tem mais Padim Padicício, não tem mais santo nenhum que pode te ajudar, porque depois da morte segue-se ao juízo, depois da morte segue-se ao juízo. Se você morreu com Cristo, a Bíblia diz que já descansa no seio de Abraão, mas portanto, se morreu sem Cristo, já está condenado ao lago de fogo. Talvez a igreja esteja dizendo: que isso? Eu não vim aqui, amados, para pregar aquilo que a igreja quer ouvir. Eu vim aqui nessa noite para ministrar a palavra do Senhor, e aquilo que o Senhor mandar eu falar, eu vou falar nessa noite. Aquilo que Deus mandar transmitir nessa noite, transmitirei. É muito fácil o homem, em toda a sua vida, seguir os seus costumes, a sua cultura. E tem pessoas que dizem: olha, eu nasci assim, eu nasci nessa crença, eu nasci nessa religião e vou morrer assim. Engana-se o homem. Engana-se o homem. A psicologia humana diz que o ser humano é um ser a vir a ser, ou seja, ele tem o poder de se adaptar a qualquer tipo de ambiente, tem o poder de se adaptar a qualquer coisa, ele tem o poder de se adaptar em qualquer ambiente que ele estiver. Ou seja, isso é mentira do diabo para a tua vida, que diz que você nasceu nessa crença e tem que morrer nessa crença. Isso é mentira do diabo para a tua vida, que diz que você nasceu nessa religião e tem que morrer nessa religião. Isso é mentira do diabo para a tua vida, que diz que você nasceu em uma vida miserável, em uma vida desgraçada e tem que morrer nessa vida. Ei, eu te apresento nessa noite um Deus, eu te apresento nessa noite um Jesus que veio aqui na terra, morreu por ti, que verteu a última gota do seu sangue para te dar direito à vida eterna, para te dar direito a estar aqui nessa noite, para te dar direito a ser livre. A salvação não há nada mais importante do que a salvação. Não há nada mais importante do que o dom gratuito de Deus, que é a salvação para as nossas vidas. Não há nada mais importante do que recebermos a promessa de vida eterna. Para muitos que não entendem essa palavra, eu quero esboçar um pouco essa palavra sobre vida eterna para você. Ei, deixa eu te contar uma história. Escute nessa noite o que eu tenho para te dizer. O Senhor Deus, a partir do momento em que lançou Satanás de terra abaixo, que ele veio e começou a criar tudo de novo, a Bíblia diz
em Gênesis capítulo 1, que no início a terra era sem forma e vazia, o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas, não existia ninguém, o Senhor veio, construiu todas as coisas. Depois de construir todas as coisas, foi até o barro, criou a criatura mais perfeita, mais indecisa, mais cheio de paradigmas, mais cheio de porquê, que foi você. Criou você feito no barro, depois de criado, soprou em suas narinas o fôlego de vida, te deu a alma de ser vivente, e além de alma de ser vivente, te deu o espírito de adorador. É por isso que quando prego, é por isso que quando falo, é por isso que quando eu chego em um culto, em uma reunião como essa, eu não me canso de dizer glória, 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 exaltado, adorado seja o teu nome para todos sempre. É por isso que quando chegamos em uma reunião como essa, nós não cessamos de adorar a Ele, porque temos na nossa vida o espírito de adorador, e com esse espírito que o Senhor lhe deu, passou a ter vida o ser humano. Depois de passar a ter vida o ser humano, Deus, ele sempre procurou, escute, uma relação de amizade com o homem. Deus, ele sempre procurou ter uma relação íntima para com o homem. É tanto que a minha Bíblia diz que no cair da tarde o Senhor vinha pessoalmente conversar com Adão. Mesmo assim, Adão transgrediu a lei do Senhor, e por isso entrou o pecado em toda a terra. Mesmo assim, Adão não deu crédito à amizade em que o Senhor tinha dado a ele, não deu crédito à importância, ao diálogo que Deus tinha feito para com ele, a relação de amizade que Deus tinha estabelecido com ele. Mas Deus, em toda a sua soberania, ele começa a buscar em outros homens um coração contrito, um coração quebrantado. Sai depois de construir, depois de fazer o homem, que o homem peca, ele encontra Noé. Depois de Noé, ele encontra Abraão. Depois de Abraão, ele encontra Isaac, Jacó, e assim encontra José, e vai encontrando homens que tinham aparentemente um coração íntimo, que tinham um coração que ele pudesse fazer a amizade, que ele pudesse ter uma relação íntima. É talvez para você um absurdo o que eu vou dizer nessa noite, mas o meu Deus, ele é carente de você. O meu Deus, ele sente falta de você. O meu Deus, ele sente falta da tua amizade. O meu Deus, ele sente falta de ter uma relação contigo. Talvez você esteja dizendo: como pode, sendo Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, sendo Deus aquele que fez todas as coisas, e que a Ele pertence todo o poder, toda a honra, toda a glória, ser dependente de mim, depender da minha relação íntima, da minha relação de amizade? Sabe por quê? Porque foi Ele que te criou, foi Ele que te formou, foi Ele que formou esses traços em você, foi Ele que formou o teu caráter, foi Ele que soprou o fôlego de vida, foi Ele que colocou a alma vivente, foi Ele que colocou o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito vivente na tua vida, para que você pudesse estar aqui nessa noite. Sabe por que você chegou até essa idade? Sabe por que você chegou e conquistar muitas das coisas, ou diversas das coisas da sua vida? Porque todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Criador, e não cai uma folha da árvore sequer, se não for a permissão de Deus. É por isso que Deus necessita e é carente da minha e da tua amizade. Mas entenda, esse fôlego de vida que nos foi dado, a partir do momento que é tomado, a partir do momento que vem a morte, e para muitos de nós virá a morte, não para todos, eu posso afirmar isso, porque nas cartas de Paulo, o apóstolo Paulo diz: olha, quando ressoar a trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos, nos encontraremos com o Senhor em um corpo de glória, nos encontraremos com o Senhor nos altos ares. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite: quem está preparado para encontrar com